paz a todos, amém? Quem crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quando a palavra de Deus diz todas, é todas. Então nós temos que aprender a ver por trás das circunstâncias que aparentemente são problemáticas, até um agir abençoador de Deus ali. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Eu quero nessa noite trazer uma palavra ao coração dos irmãos sobre um texto bastante conhecido na palavra de Deus, mas que há muito tempo não é pregado, pelo menos eu não tenho visto ninguém pregar sobre, nem mesmo eu. Mas é um texto que muitos aqui conhecem, com certeza, que está lá no livro de Josué, no capítulo 6, que fala da destruição de Jericó. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 6, e nós vamos estar lendo aqui esse texto que fala desse momento quando o povo de Deus, ele tem um desafio, que é destruir, derrubar as muralhas de Jericó, para que eles possam conquistar tudo aquilo que Deus lhes havia prometido. Então havia ali um território a ser conquistado, bênçãos que Deus havia prometido, mas no meio do caminho haviam oposições, havia uma resistência do inimigo, havia uma grande muralha que precisava ser derrubada. Então eu quero chamar a sua atenção para que você possa ler comigo esse texto, e assim nós possamos meditar na palavra de Deus e receber aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar aos nossos corações. Antes de estar lendo o texto, quem está nos visitando nessa noite? Temos uma visitante aqui, né? Qual o seu nome? Cleusa. Cleusa, fique em pé um pouquinho. Mais alguém que está nos visitando hoje? Ao fundo. Seu nome? Valdomiro. Pode ficar em pé um pouquinho, Valdomiro, sem constrangimento. Irmãos, vamos saudá-los. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Podem se assentar. Quero dizer que para nós é uma alegria ter vocês conosco aqui nessa noite. Josué capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem aí com as suas Bíblias abertas. Então diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Amém? Queridos, esse texto aqui, ele é bastante conhecido. Esse episódio na Bíblia, ele é bastante conhecido. É o momento quando Josué, ele já está dentro da terra prometida. Ele já atravessou o primeiro obstáculo, que era o Jordão, o Rio Jordão. Mas agora ele tinha um outro obstáculo a ser vencido, que eram as muralhas de Jericó. Ou seja, irmãos, a nossa vida como crentes, a nossa vida como servos de Deus, ela é uma sequência onde se repete constantemente a experiência de enfrentar e vencer obstáculos, enfrentar e vencer obstáculos que muitas vezes estão no nosso caminho como oposições ou resistências do inimigo para tentar nos impedir de alcançar aquilo que Deus quer estabelecer na nossa vida como bênção, como vitória, como conquista na nossa vida. Então aqui havia, irmãos, um povo que precisava conquistar algo que Deus havia prometido que iria lhes entregar, porém havia uma resistência, havia uma oposição maligna, havia ali uma barreira colocada no caminho, havia uma grande muralha colocada no caminho que precisava cair, e era propósito de Deus que aquelas muralhas caíssem.
E eu quero declarar, eu quero que você declare comigo nessa noite, mas que você declare com fé no seu coração, para você mesmo: as muralhas cairão. Amém? Diga aí: as muralhas cairão. Amém, em nome de Jesus. Irmãos, porque a exemplo daquele povo, nós como povo de Deus hoje somos um povo que temos que conquistar com Deus. Não só, quando a gente pensa em conquista, a gente não pode se prender às questões materiais da vida. Às vezes Deus quer nos dar um novo momento de vida. Às vezes Deus quer nos dar vamos dizer assim, um novo tempo de realização espiritual. Às vezes Deus quer nos dar, irmãos, um novo tempo onde nós vamos estar vivendo com muito mais relevância, com muito mais poder, a vida cristã nesse mundo, para fazer diferença na terra. Às vezes Deus quer nos promover, nos levar a degraus mais altos, mais elevados na nossa vida espiritual, mas o inimigo não quer. O inimigo não quer que você cresça, o inimigo não quer que você amadureça, o inimigo não quer que você avance em relação a situações que vão elevar você a um novo nível no seu relacionamento com Deus. E é natural que o inimigo coloque resistências no teu caminho. E as resistências que eu quero mencionar aqui nessa noite, eu quero colocar nelas o nome de muralhas, né? Porque aqui o texto fala de uma muralha. E muitas vezes o inimigo levanta muralhas para tentar nos barrar, nos impedir de avançar nesse propósito de crescermos, de avançarmos, de termos um novo tempo de realização na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. E muitas vezes essas muralhas, elas vêm em forma de problemas, ou elas vêm em forma de circunstâncias problemáticas que foram geradas no nosso coração, em forma de inimizade, de conflito com pessoas. Às vezes você precisa avançar, mas inimizades aconteceram, conflitos com pessoas acabaram se desenvolvendo na tua vida, e esses conflitos geraram dentro de você uma muralha, uma barreira que está impedindo você de avançar. Às vezes muralhas também estão relacionadas com questões relacionadas a frustrações que nós passamos no decorrer da nossa vida, na nossa caminhada, e essas frustrações se tornaram uma espécie de muralha na nossa vida, que sempre estão ali diante de nós. A gente quer avançar, mas aquela frustração está ali, e a gente não consegue ir adiante, porque é uma muralha que está nos impedindo de caminhar. Mas como você declarou nessa noite, e como eu creio que Deus vai fazer, as muralhas da tua vida vão cair em nome de Jesus. As muralhas que precisam ser rompidas vão se romper em nome de Jesus. E nós temos que trazer isso para o contexto da nossa vida espiritual nesses dias como cristãos. Nessa época, nós temos aqui Josué, o líder do povo de Deus, o líder do povo de Israel, entrando numa nova fase de vida, numa terra prometida, mas que tinha ainda ali os seus inimigos, ou seja, a figura do inimigo persiste. Você está vivendo um novo tempo, mas o inimigo está lá. Ele está ali, tentando fazer barreira, tentando impedir, tentando criar resistências, para que você não consiga conquistar tudo que Deus tem para você. E aí, a minha pergunta é: diante de quem que as muralhas cairão? Diante de quem que essas muralhas vão cair por terra? E a primeira resposta que eu encontro, irmãos, é que as muralhas vão cair diante de quem não se entrega à acomodação. Se você quer ver muralhas caindo diante de você, muralhas que estão te impedindo de avançar, muralhas que estão te impedindo de conquistar, não se entregue à acomodação. Eu fico preocupado quando as pessoas se acomodam. É triste ver um crente acomodado na sua vida espiritual. Acomodado na sua vida espiritual. O crente acomodado na sua vida espiritual é aquele crente que não busca, é aquele crente que não ora, é aquele crente que não vê mais prazer muitas vezes em estar na igreja, é aquele crente que muitas vezes não vê mais prazer em abrir a Bíblia dentro de casa e ler a palavra de Deus e estar na presença de Deus. O crente acomodado espiritualmente é aquele que, quando aparecem cursos relacionados a questões familiares, e muitas vezes ele tem problemas familiares que precisam de libertação, de cura, de restauração, ele não dá valor a essas coisas, e ele continua embaraçado na vida, porque ele simplesmente se acomoda, tendo condição de muitas vezes sair da condição em que ele se encontra e caminhar numa nova direção, mas ele se acomodou.
É triste quando você vê um crente acomodado na sua vida profissional. Trabalha no mercado de trabalho, está lá, mas faz um trabalho mais ou menos, né? Trabalha de qualquer jeito, faz o seu trabalho de qualquer jeito, não se aperfeiçoa, não busca crescer, não busca se aperfeiçoar, não busca mais conhecimento para poder galgar cargos mais altos, ou ser um funcionário de excelência na empresa onde trabalha. Enfim, é triste quando a gente vê um crente que se acomoda no seu casamento, que se acomoda no seu ministério, né? Está no ministério na igreja, mas não evolui, né? Não procura se aperfeiçoar dentro daquele ministério. E eu sempre digo assim, irmãos, que as pessoas que se acomodam, elas acabam ficando para trás em relação àquelas que não se acomodam. Isso é uma regra natural no caminho do sucesso, da prosperidade, é uma regra natural da vida. Quem não se acomoda, avança. Quem se acomoda, estagna, né? E aqui nós temos um povo que tinha uma missão: derrubar uma muralha. A missão era derrubar uma muralha, né? E aí eu fico preocupado mais ainda com o crente que ele confunde acomodação com dependência de Deus. Não, pastor, olha, eu não estou fazendo nada porque Deus vai fazer tudo. Irmão, sabe aquela história da pessoa assim, deitar numa rede, tomar um tereré e ficar esperando Deus fazer tudo? E aí a pessoa fala, não vou fazer nada porque Deus vai fazer. Isso não é dependência de Deus, né? A pessoa que está agindo assim, ela está justificando a sua passividade. Passividade não é dependência de Deus, né? Nós não podemos confundir passividade com dependência de Deus. Então o que é dependência de Deus, pastor? Para mim, irmãos, dependência de Deus é aquilo que eu chamo de esperança ativa. Esperança ativa, guarde isso no seu coração. O que é esperança ativa? É aquela atitude onde eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, tudo aquilo que eu posso fazer, e aquilo que está fora do meu alcance, eu acredito que Deus vai fazer por mim. Mas tudo que eu tenho que fazer, tudo que a minha mão alcança, tudo aquilo que eu posso realizar, eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Se existe uma parte que é minha, aquela parte não pode ser negligenciada. Amém, irmãos? Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Não é pegar e jogar tudo no colo de Deus. Deus, resolve tudo. Não é isso. Existe uma parte que é minha, é aquela que eu consigo fazer, é aquela parte que cabe a mim fazer, então eu vou fazer. E a que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer o que você não pode, mas o que você pode, Deus espera que você faça. Amém, igreja? Porque aqui nós temos um povo que precisava ver uma muralha cair. Eles tinham a missão, fazer a muralha cair. Aí eu pergunto para os irmãos, eles sentaram em umas cadeiras, colocaram os óculos escuros e ficaram esperando a muralha cair, irmãos? Foi assim que eles fizeram? Não. Havia um comando dado por Deus. Deus disse, as muralhas vão cair. Eu estou dizendo, a muralha ela vai cair, porém é necessário que vocês ajam, é necessário que vocês tenham uma atitude de caminhar no entorno dessa cidade. E sabe como vai ser o processo dessa caminhada? Vai ser da seguinte maneira: 6 dias vocês caminharão uma vez por dia, no entorno de toda a cidade. Vocês pegarão os homens armados, os soldados de guerra, colocarão para caminhar, e não somente os soldados, vocês pegarão 7 sacerdotes, com 7 buzinas, com 7 chifres de carneiro, e à medida que vocês forem caminhando no entorno de toda a cidade, vocês vão tocando os chifres e carregando a arca, tocando os chifres e carregando a arca, durante 6 dias, e no 7º dia, vocês vão fazer isso 7 vezes, e aí quando vocês chegarem no 7º dia, e nesse último dia vocês fizerem essa caminhada 7 vezes,
tocando as buzinas, carregando a arca, vocês vão gritar, vocês vão dar um grande brado, e no momento que vocês derem aquele brado, as muralhas vão cair. Mas é necessário que vocês não fiquem acomodados. Ou seja, existia ali um comando da parte de Deus, existia uma ação que eles tinham que desenvolver, uma caminhada que eles deveriam desenvolver em torno daquele problema. A muralha era um problema que precisava ser vencido, que precisava ser removido do caminho deles. Mas para que aquele problema fosse removido, eles precisavam caminhar em torno daquele problema durante 6 dias, tocando a buzina e carregando a arca de Deus. A arca, irmãos, naquela época, ela representava a presença de Deus. Então, a presença de Deus era representada pela arca. Sabe qual é a mensagem que Deus quer trazer para mim e para você nessa noite? Ele quer dizer o seguinte, para mim e para você, nessa noite: diante dos desafios que nós temos que enfrentar na nossa vida, nós temos que levar conosco a presença de Deus, e temos que levar conosco louvor em nossos corações, porque assim como a arca representava a presença de Deus, as buzinas, os chifres, representavam louvor a Deus. Em outras palavras, existe um problema, ele é grande, eu estou caminhando no entorno dele para que ele caia, e nessa caminhada, a presença de Deus vai comigo. A presença de Deus está comigo. Eu estou caminhando e Deus está comigo. Sabe aquele momento quando a gente quer desanimar, quando a gente quer entregar os pontos, porque às vezes a caminhada é longa, porque às vezes o trajeto é difícil? Sabe o que eles tinham que fazer? Olhar para a arca e dizer: a caminhada é difícil, mas Deus está aqui, Deus está presente, dá para avançar, dá para ir adiante. Por quê? Porque a presença de Deus está conosco, porque a presença de Deus está aqui, porque a presença de Deus é comigo. Eu não estou caminhando sozinho, eu não estou caminhando sozinha, Deus está comigo nesse negócio. A pergunta é: Deus está com você? A presença de Deus é na tua vida? A presença de Deus é contigo? Amém, igreja? Irmãos, aonde nós formos, nós temos que entender que nós temos que levar a presença de Deus. A presença de Deus, que era representada pela arca, hoje não é mais representada pela arca. A presença de Deus é representada por Jesus. Se você está em Cristo, a presença de Deus está em você. Não só está com você, a presença de Deus está em você. Por isso o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque em mim mesmo eu não posso, mas glória a Deus, porque existe alguém em mim que está me fortalecendo todos os dias. Eu não posso por mim mesmo, eu não posso na minha força, mas na força de Cristo eu posso. Eu quero dizer para você, querido, tem muita coisa que você não poderia, mas você pode porque Jesus está em você. Tem muita coisa que você jamais poderia imaginar alcançar, mas hoje você pode porque a presença de Deus está na tua vida. E nós precisamos parar para pensar, irmãos, que muitas vezes na caminhada vem o desânimo. Sim ou não, irmãos? Vem o desânimo. Imagina aquele povo ali caminhando 6 dias, todo dia tinha que dar uma volta em torno daquela cidade, todo dia. Não foi assim. Deus poderia ter dado a vitória assim, ó, de um dia para o outro? Poderia, mas Deus não fez assim. Deus colocou o povo num processo. Deus colocou o povo num processo. Deus muitas vezes, Ele quer nos entregar as coisas, mas para nos entregar algo que nós precisamos receber, que vai ser bênção para a nossa vida, ao invés de Ele nos entregar como um ato, Ele nos entrega através de um processo que nós precisamos entrar nele. Hoje talvez você está dentro de um processo com Deus, e dentro desse processo não tem como você fugir, você tem que ir até o fim com Ele.
Às vezes o processo é cansativo, às vezes o processo é repetitivo, às vezes o processo é aquela situação de você ver as mesmas coisas todos os dias, mas eu quero dizer, se o processo é de Deus, é um processo de vitória para você. Então não desista do processo, porque o processo vem de Deus. E muitas vezes nós corremos o risco de desanimar quando damos atenção demais às críticas das pessoas, ou a zombaria das pessoas, ou o pouco caso que as pessoas fazem dos nossos atos de fé. Porque, irmão, para pensar comigo, entra lá vai naquele momento, naquele lugar, naquele ambiente da muralha de Jericó. O povo tinha que caminhar ali em torno daquela cidade toda. A cidade era cercada inteirinha por muralhas. Haviam 17 torres espalhadas ao longo de todas as muralhas, e lá em cima os guardas de Jericó, dos midianitas, eles ficavam observando o povo passar lá embaixo. As muralhas, elas tinham 10 a 12 metros de altura, eram 2 muros, havia um muro interno e um muro externo. O muro interno ele tinha 4 metros de espessura, e o muro externo tinha 2 metros de espessura. O total era uma muralha de 6 metros de largura. Sabe, metade desse templo aqui, mais ou menos, seria a espessura da muralha, dos 2 muros. Então, Jericó, ela era considerada uma cidade inconquistável. Era considerada uma cidade que as pessoas que estavam lá dentro falavam: eles não vão conquistar. Nós somos inconquistáveis, não tem como entrar aqui. Eles se sentiam seguros ao extremo, né? Porque eles estavam guardados, cercados por uma grande fortaleza. Aquelas muralhas significavam uma fortaleza muito forte do inimigo contra o povo de Deus. E aí eu fico pensando que aqueles guardas, eles olhavam o povo passeando lá embaixo, tocando aquelas buzinas, carregando aquela arca. Eu imagino que muitos soldados falavam assim: esse povo não tem o que fazer, né? Muito sol na moleira, né? Esse povo aí, um dia, 2 dias, marchando aí, fazendo isso aí, eles acham que vai dar o que isso? Isso não vai dar em nada. Isso aí não vai dar resultado nenhum. O que eles estão fazendo, isso é coisa de gente que não tem juízo. Isso é coisa de gente que sabe, está se prestando ao ridículo. E muitas vezes, irmãos, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, ter atos de fé que agradam o coração de Deus, é passar pelo ridículo aos olhos de quem não crê, aos olhos de quem não acredita como você acredita. Às vezes você é taxado como alguém que está fazendo um papel ridículo, é alguém que está, sabe, fazendo um papel de bobo, porque os seus atos de fé para muita gente não representam nada. Elas dizem: não vão dar em nada, isso não vai ter resultado nenhum, essas pessoas estão fazendo isso e não vai dar em nada isso. E muitas vezes nós, por entrarmos num processo com Deus, onde a gente caminha, e aí de repente a gente começa a ouvir palavras negativas, críticas, a gente é tentado a pensar: mas será que adianta? Será que vale a pena eu continuar vindo na igreja? Será que vale a pena eu continuar estando no culto todo domingo à noite? Será que vale a pena eu continuar vindo, num culto de libertação na sexta-feira? Será que vale a pena eu escrever os meus problemas numa oração e colocar na arca ali e acreditar que vai resolver alguma coisa? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Eu quero dizer para você, querido, vale a pena, porque todo ato de fé, ele termina em Deus, e Deus responde à fé daquele que com fé o busca. Assim como aquelas muralhas caíram diante daqueles atos de fé, daquela marcha que aquele povo estava fazendo, que parecia ser algo ridículo, aqueles que estavam ali, assim também na sua vida, muralhas vão cair na sua vida, muralhas vão cair na sua vida familiar, muralhas vão cair na sua vida espiritual, muralhas vão cair na sua vida emocional. Por quê? Porque sim, o que você está fazendo aqui vai ter resultado em nome de Jesus.
A sua vinda aqui vai ter resultado. Cada atitude sua de culto a Deus, cada oração que você faz, cada louvor que você entrega ao Senhor, cada atitude, cada expressão de fé que sai do seu coração em direção ao trono de Deus, não fica perdido. Deus recebe, vai ter resultado. Assim como aquele povo viu o resultado dos seus atos de fé, eu quero declarar que você vai ver o resultado dos seus atos de fé. Mas nós precisamos entender que as muralhas, elas vão cair diante de quem não se acomoda. Você não pode se acomodar, né? Você não pode ser uma pessoa acomodada, do tipo assim: olha, eu quero passar naquele concurso, mas enquanto eu não passo, eu estou estudando, estou colocando na minha mente, estou colocando no meu espírito, no meu coração, estou colocando na minha mente o conteúdo que eu preciso para poder passar no concurso. Enquanto eu não passei, eu estou estudando, eu estou me esforçando, eu estou passando noites lendo, estudando, para que quando chegar a hora eu esteja preparado. Eu espero que Deus dê um upgrade no meu casamento. Eu quero que Deus renove as coisas na minha casa, no meu relacionamento familiar. Eu espero que Deus mude meu cônjuge. Eu quero que Deus faça uma obra na vida da minha família. Mas enquanto isso não vem, eu estou perdoando quem erra comigo dentro de casa. Na hora de ser generoso, eu sou generoso. Na hora em que eu tenho que compreender, eu compreendo. Na hora que eu tenho que ajudar, eu ajudo. Na hora que eu tenho que ser tolerante, eu tolero. Na hora que eu tenho que elogiar, eu elogio. Na hora que eu tenho que parabenizar o acerto do meu filho, da minha filha, eu parabenizo. Ou seja, eu estou esperando, mas enquanto eu estou esperando, eu estou agindo. Eu estou esperando aquele emprego onde eu vou ganhar mais. Mas enquanto aquele emprego não vem, eu vou trabalhando nesse que eu estou agora. Vou fazendo o meu melhor ali, vou aprendendo ali, vou me desenvolvendo ali, vou desenvolvendo aptidões ali, porque quando chegar a oportunidade lá na frente, eu vou estar preparado, né? Então, irmãos, essa é a esperança ativa. Isso é depender de Deus. Isso é trabalhar para que com Deus você vá quebrando muralhas que estão impedindo você de alcançar mais com Deus, um emprego melhor, um lar melhor, um ministério melhor. Mas não jogue tudo nas mãos de Deus. Tem uma parte que é sua, e essa parte você tem que fazer. Quero ser cheio do Espírito Santo, mas enquanto isso não aconteceu, eu estou orando, estou vindo na igreja, eu venho na sexta, eu venho no domingo, eu venho na escola bíblica, eu oro, eu venho na semana de oração, eu estou buscando a Deus, ou seja, eu estou fazendo a minha parte. E eu quero dizer uma coisa para você, que se você fizer a sua, Deus não vai deixar de fazer a dele. Na hora em que a muralha tiver que cair, ela vai cair em nome de Jesus, e a vitória será sua, amém? A vitória será sua, em nome de Jesus. Você tem que receber isso no seu coração. Irmãos, não se acomodar, muitas vezes é não terceirizar. Não terceirize os seus compromissos, não terceirize aquilo que Deus espera que você faça, os seus esforços. Irmão, vai lá e marcha por mim, tá? Marcha lá os 6 dias, né? Vai lá e ora por mim, né, na semana de oração. Vai lá e participa do culto por mim no domingo à noite. Irmãos, vai dar resultado isso. Tem coisas que Deus espera que você faça. Se você quer que sua família seja abençoada, você tem que fazer a sua parte para que a sua família seja abençoada. Você precisa orar pela sua família, você precisa buscar pela sua família, você precisa ser o canal que Deus vai usar para abençoar a sua casa. Então não se acomode, não jogue para os outros aquilo que você precisa fazer, aquilo que cabe a você fazer. Amém, igreja? Quem entendeu isso?
Amém. Diante de quem as muralhas vão cair? Segundo, as muralhas vão cair diante daqueles que passam pelo cansaço, pela dor, mas não desistem. Vou repetir: as muralhas vão cair diante daqueles que passam pelo cansaço, pela dor, mas não desistem. Irmãos, quem aí, na sua caminhada com Deus, enfrentando lutas, dificuldades, problemas, já sentiu cansaço? Quem? Todo mundo, né? Eu também. Estamos juntos, né? E às vezes é assim, irmãos. Porque se tem uma coisa que é com fartura na vida do crente, é luta. E às vezes você está no meio de uma luta, e quando você pensa que a luta acabou, já tinha outra ali esperando para entrar em cena. Sabe? Encerrei uma, a outra, opa, peraí, cheguei agora novinha, né? Estou aqui para você me enfrentar. Irmãos, é assim, todos os dias é uma surpresa diferente. Eu lembro em 2022, quando eu tinha vendido um carro em 2020, 2022 apareceu o carro que eu vendi em 2020 com 5 mil de multas no meu nome. Já tinha um monte de luta. Aí apareceu mais uma, né? Eu tinha vendido o carro em 2020, 2022, 5 mil e poucos reais aparece para mim de multas no meu nome, e deu um trabalho para resolver, né? Então, lutas são assim, elas não avisam, elas simplesmente aparecem, elas entram no teu caminho, e você tem que enfrentar de cabeça erguida. E às vezes, vamos dizer assim, aparece uma luta no momento que você já está enfrentando uma outra luta, e aí você vai cansando, e às vezes junto com o cansaço vem a dor também. E aí eu quero dizer para você, querido, passe pela luta, passe pelo cansaço, passe pela dor, mas não desista. Não desista. Irmãos, foi dada a ordem para que eles dessem voltas em torno de qual cidade mesmo, irmãos? Jericó. Os irmãos têm ideia em quilômetros, qual era o tamanho da circunferência da cidade de Jericó? Pois é, eu fui pesquisar vamos dizer assim, nos materiais, nos estudos arqueológicos, né? Para tentar entender a dimensão dessa cidade. O que eu descobri, irmãos? Que Jericó, ela era uma cidade que tinha, pelo menos a maioria dos historiadores, dos arqueólogos acreditam que ela tinha 32 quilômetros quadrados. 32 quilômetros quadrados, ou seja, não era tão grande, mas também não era tão pequena, era menor que a Moreninha, menor que o Aerorancho, mas era do tamanho de um bairro considerável de Campo Grande, né? Alguns entendem que ela tinha de frente 4 quilômetros, laterais 8 quilômetros, né? Atrás 4 quilômetros, então 4 vezes 8, 32. Então quando você transforma isso em metros lineares, você tem 24 quilômetros de extensão para você percorrer, né? Então, a marcha daquele povo, diariamente, era de 24, mais ou menos em torno de 24 quilômetros por dia. Eles tinham que caminhar em torno daquela cidade. Lembra do que eu disse? Carregando a arca, tocando as buzinas de chifre, né? Caminhando em torno daquela cidade, e eram 24 quilômetros. 24 quilômetros. Aí caminha um dia, caminha 2 dias, caminha 3 dias. Eu penso assim, irmãos, será que não dá bolha nos pés? Hein, irmãos? Quem acha que dá umas bolinhas no pé? E aí, irmãos, 24 quilômetros por dia, estamos caminhando. Aí já aparece aqueles crentes carne de pescoço. Sabe aquele crente que já tem uma rebeldiazinha no coração guardada? E aí ele já começa, 3 dias, olha como é que está meus pés, doendo minhas pernas, meus joelhos, estou com bolha nos pés. E esse Josué mandando a gente caminhar aí todo dia.
Vão desistir? Vão parar com esse negócio de dar volta em torno dessa cidade? Porque muitas vezes, irmãos, o crente, que ele já está meio cá, meio lá, ele começa a olhar para a dificuldade, e aí ele quer desistir, mas ele não quer desistir sozinho, ele quer levar alguns com ele, né? Vamos desistir junto nessa? Vamos desistir desse negócio de igreja? Vamos desistir desse negócio de semana de oração? Vamos desistir desse negócio de estar no domingo à noite na igreja? Vamos desistir. Por quê? Porque eu já estou cansado. Porque estamos cansados. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes o cansaço, ele te leva a querer desistir. Ele te leva a querer desistir. E sabe o que eu vejo ali? Eu vejo que Deus mandava o povo dar uma volta em torno do problema ali, de Jericó, dizendo assim: olha como o seu problema é grande. Dê uma volta em torno do seu problema. Caminhe todos os dias em torno do seu problema. Mas caminhe todos os dias em torno do seu problema, me adorando. Caminhe todos os dias em torno do seu problema, me louvando. Caminhe todos os dias em torno do seu problema, dizendo ao seu problema: a presença de Deus vai comigo. Mas caminhe todos os dias, enfrente todos os dias o seu problema, me adorando. Toca a buzina, carrega a arca, leva a minha presença e diga ao seu problema: a presença de Deus está comigo. A presença de Deus vai comigo. Irmãos, porque muitas vezes nós sentimos o cansaço, mas nós temos que nos lembrar que estamos num processo de vitória com Deus. A presença dele está conosco. Então, por mais que a gente canse, por mais que a gente sinta até dor, nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Fala para o seu irmão aí: está doendo? Não desista. Não desista. Não desista. O seu desafio hoje é não desistir porque está doendo. Às vezes vai doer, às vezes vai dar bolhas. Como deu bolhas nos pés daquele povo, às vezes você vai sentir algum tipo de dor em alguma área da sua vida. Porque, irmãos, o cansaço muitas vezes, ele vem não porque o problema ficou maior, não porque o problema aumentou, mas porque o percurso está mais longo, ou por causa da demora em relação ao tempo. O problema não precisa aumentar, não precisa crescer. Às vezes a demora, o percurso ser longo, vai trazendo o quê? Um cansaço maior. Vou dar um exemplo. Aqui temos o Forte. Se você vai ali no Forte, por exemplo, faz uma compra e pega ali umas 8 sacolinhas e coloca 4 nessa mão e 4 nessa mão, que pesa lá 5 quilos em cada mão. Se você anda assim, estou falando para homem, né? Porque mulher já vai sentir dor na hora, só desses quilos que eu falei aqui. Mas você pega aí, você caminha 5 metros. Eu falo isso, irmão, porque eu estou acostumado a fazer isso, né? Então, já, para mim é tranquilo, né? Mas você pega a sacolinha e caminha 5 metros, é uma coisa. Aí você pega essas mesmas sacolinhas e caminha 200 metros. Vai ou não vai começar a doer mais forte a ponta dos dedos? O problema não cresceu. Ele continua do mesmo tamanho, sim ou não? Mas por que está doendo mais? Porque o percurso mais longo. Porque o percurso é mais longo. Então muitas vezes é assim com a nossa vida. O problema é que você acha que está maior, não está do mesmo tamanho. O negócio é que está demorando. Dentro do seu relógio as coisas deveriam ter acontecido, mas não é o relógio teu que manda, é o relógio de Deus. E aí você tem que aguentar, você tem que suportar aquela carga que foi colocada para você carregar. Muitas vezes o cansaço, ele vem
porque a gente não vê as coisas acontecerem como a gente gostaria. Imagina aquele povo caminhando em torno daquelas muralhas, e aí aqueles guardas lá, eles começam a betumar os muros, fortalecer ainda mais os muros. Falam: não, vocês estão querendo derrubar nossas muralhas, nós vamos fortalecer mais essas muralhas ainda. Aí o povo de Israel começa a ver que eles estão fortalecendo os muros, e aí já estamos caminhando há 3 dias em torno dessas muralhas. Parece que a muralha está ficando mais forte, parece que o problema está ficando maior. Estamos 3 dias caminhando, não vi uma pedrinha cair desse muro ainda. E aí você já começa a querer desanimar, você já começa a pensar em desistir, né? Então, irmãos, passe pelo cansaço, passe pela dor, mas não desista. Isso nós estamos falando da caminhada diária de 6 dias, caminhando uma vez só. E no último dia, presta atenção, quantos quilômetros tinha a circunferência da cidade, irmãos? 24. Se num dia uma pessoa caminhou 24 quilômetros, no último dia tinha que caminhar quantas vezes? 7 vezes 24 dá quanto? 168 quilômetros num dia. Já parou para pensar nisso? No último dia vocês vão caminhar 7 vezes, vocês vão dar 7 voltas em torno de toda a cidade. Vocês vão caminhar 168 quilômetros, e depois vão gritar, vão tocar as buzinas, as muralhas vão cair, vocês vão entrar e vão dominar tudo. Irmãos, quando eu parei para pensar nisso, no meu coração, preste atenção, no meu coração eu falei para Deus: Senhor, impossível. Como que essas pessoas vão caminhar 168 quilômetros, e depois de caminhar 168 quilômetros, elas ainda vão entrar, vão lutar com o exército inimigo e vão conquistar a cidade, depois de terem caminhado 168 quilômetros. Eu pensei assim no meu coração com Deus. Sabe o que Deus colocou no meu coração, irmãos? Sim, meu servo, é impossível na força do homem, mas na minha força não é. Porque, irmãos, eles não conquistaram nas suas forças. Para eles caminharem tudo que eles caminharam, aqueles 168 quilômetros, enfrentar tudo que eles enfrentaram e conquistar aquela cidade, foi na força de Deus. Por isso eu quero dizer para você, querido, tem muitas coisas que você vai conquistar que não era para você conquistar, mas você vai conquistar porque a força de Deus está em você. É Deus que está te dando força hoje para você não desistir. É Deus que está te dando força hoje para você não jogar a toalha, porque tem gente aqui nesse templo que já queria ter desistido de muita coisa, mas não desistiu, porque a força de Deus está em você. Deus tem te fortalecido, Deus tem te dado forças para você continuar firme. A força de Deus há de te dar a condição de alcançar a vitória que sem Deus você jamais conquistaria. E eu fico pensando, irmãos, no último dia, Deus mandou aquele povo caminhar 7 vezes, e às vezes a gente quer questionar: mas Senhor, por que caminhar 7 vezes? Deus não poderia ter dado essa vitória, né? Deus precisava que eles caminhassem tudo aquilo. Eu penso, irmãos, que Deus não precisava que eles caminhassem nem um dia. Deus poderia ter dado a vitória para eles sem caminhada nenhuma. Mas por que teve a caminhada? Para mim, a resposta que Deus coloca no meu coração é que a caminhada serviu para preparar o coração do povo para receber a bênção. Às vezes você precisa passar por um processo, não é porque Deus não pode te abençoar sem o processo, mas é que o seu coração precisa estar preparado para receber o que Deus vai te dar. Amém? O seu coração precisa estar preparado para receber aquilo que Deus vai te entregar. Naamã, ele tinha lepra, e quando ele foi encontrar com Eliseu,
o profeta disse para ele dar quantos mergulhos no Rio Jordão, irmãos? Não podia ter dado um só, mas teve que dar 7. Ou seja, o processo de Deus com Naamã foi 7 mergulhos, porque tinha que preparar o coração de Naamã para receber a sua cura. Então muitas vezes o problema não está no processo, o problema está em nós, em não aceitar o processo de Deus para que Ele possa cumprir o propósito. Se você quer o propósito, viva o processo, amém? Se você quer que o propósito se cumpra, aceite o processo, não fuja do processo, porque é dentro do processo que Deus vai te abençoar, é dentro do processo que Deus vai cumprir com você aquilo que Ele lhe tem prometido. Irmãos, todos estão entendendo aqui? Vou repetir: diante de quem as muralhas caem? Diante de quem não se entrega à acomodação, amém? Diante de quem as muralhas caem? Diante daqueles que passam pelo cansaço, passam pela dor, mas não desistem. Diante de quem as muralhas caem? Diante daqueles que perseveram. Quem quer que as muralhas caiam aí? Então persevere. Perseverar muitas vezes é ser repetitivo, é acreditar no valor de você desenvolver as mesmas práticas constantemente, fazer as mesmas coisas constantemente. Aí eu estou sendo repetitivo, estou fazendo as mesmas coisas constantemente, mas é isso que determina a condição ou o propósito, a situação de você ser uma pessoa perseverante. A pessoa perseverante é aquela que pratica as mesmas coisas constantemente, diariamente, crendo que ela não está perdendo, mas ela está ganhando ao fazer isso. O que o povo tinha que fazer constantemente ali? Dar a volta. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, no 7º dia 7 vezes. É ou não é algo bastante repetitivo, irmãos? Mas foi sendo repetitivo que eles conquistaram a vitória. Pastor, quer dizer que aquele mesmo pecado que eu estou renunciando hoje, eu vou ter que renunciar amanhã? Vai ter que continuar renunciando amanhã, vai renunciar depois da manhã e vai continuar renunciando. Quer dizer que aquela mesma pessoa que eu já perdoei ontem, eu vou ter que perdoar hoje, vai continuar perdoando hoje, perdoando amanhã, perdoando, porque é assim que Deus vai te dar a vitória. Nós temos que entender que aquilo que Deus espera que a gente faça, por mais que a gente já tenha feito, a gente tem que fazer de novo, amém? Tem que fazer de novo. Às vezes a vitória está em tentar mais uma vez. Pedro, ele ficou a noite inteira pescando, sim ou não, irmãos? Pescou nada, ficou só jogando rede, mas ficou a noite inteira. No dia seguinte Jesus falou: vai e joga a rede. Naquele momento eu fico imaginando assim, né? Que bateu no coração dele aquela situação: poxa, mas eu já fiquei a noite inteira. Só que ele disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. Se ele não tivesse feito isso, irmãos, se ele tivesse cansado de fazer o que ele fez a noite inteira, ele não teria pego a quantidade de peixes que ele pegou. Às vezes Deus está esperando você tentar de novo, fazer de novo, praticar de novo aquilo que você já praticou inúmeras vezes. Não desista daquilo que Deus te deu para fazer, porque é na sua insistência, na sua perseverança que você vai alcançar a sua vitória, né? Não desista. As muralhas caem diante de quem? Daqueles que andam em unidade. 4º ponto, daqueles que andam em unidade. A palavra de Deus nos diz que aquela marcha não foi a marcha de um homem sozinho. Foi a marcha de um povo que caminhava lado a lado. Havia um povo caminhando junto. Eles estavam unidos, caminhando de forma cooperativa, um apoiando o outro,
um ajudando o outro. Eu imagino, irmãos, que em muitos momentos alguém quis desistir, mas aí tinha alguém do lado falando: não, se apoia no meu ombro aqui, vai, está sem força hoje, eu te carrego, amanhã você me carrega. Porque muitas vezes é assim na igreja, irmãos. Às vezes a igreja é um lugar de soldados feridos, e aquele que está ferido precisa ser carregado por aquele que não está ferido, por aquele que tem condição de carregar o outro. Muitas vezes existem pessoas feridas aqui, feridas no seu emocional, feridas no seu espiritual, pessoas que não estão conseguindo, estão caminhando malemar, pensando em desistir. Mas aí é que entra o valor da unidade, porque muitas vezes nós temos que pegar o outro e carregar, e ajudar aquele que está fraco a se fortalecer, para que ele possa chegar junto no lugar da bênção. Ao invés de você olhar para o outro que está querendo desistir e criticar, dê o seu ombro para ele. Amém, igreja? Dê o seu ombro, dê o seu apoio, seja o apoio do outro, seja ajuda na vida do outro. Unidade é para isso. Unidade é para a gente aprender a fortalecer a nossa fé através da fé do outro. Sabia que quando nós estamos juntos aqui, nós passamos calor humano, calor espiritual uns para os outros, irmãos? É que nem a história do irmão que estava afastado da igreja. Aí o pastor foi visitá-lo, ele sabia que o pastor iria visitá-lo, e aí ele esperou o pastor lá fora da casa, fez uma fogueirinha, colocou uma cadeira, e o pastor chegou lá e sentou. E aí ele ficou esperando o pastor dizer alguma coisa, o pastor ficou quieto, e nada, o pastor não falava nada. Aí de repente o pastor pegou uma brasa da fogueira, tirou e deixou ali no canto. Aí aquela brasa que estava vermelha foi ficando cinza, foi perdendo o seu calor, a sua vida, e ficou aquele carvão frio. Aí o pastor olhou para ele e falou: irmão, a paz do Senhor, Deus abençoe, e foi embora. No dia seguinte o irmão ligou para o pastor e falou: pastor, eu entendi a mensagem, eu não quero ser aquela brasa fria, aquela brasa que perdeu o fogo, que perdeu o calor, aquela brasa que ficou feia. Eu quero ser aquela brasa viva. Então eu estou voltando para a unidade com a igreja. Porque, irmãos, é quando nós estamos juntos que nós nos contagiamos com aquilo que Deus tem derramado em nossas vidas. Quem faz fogo para churrasco sabe o que eu estou falando. Quando as brasas estão juntas, elas todas estão passando calor umas para as outras. Se você tirar uma fora, o que acontece com aquela que sai fora? Ela esfria, ela perde o brilho, ela perde o calor, ela perde a condição que ela tinha antes. Você, para manter o calor da sua fé, você precisa estar unido com o seu irmão. Nós precisamos caminhar juntos. Você não pode negligenciar o valor da igreja, da comunhão, da unidade com a igreja na sua vida. Nós precisamos uns dos outros. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão assim e fala: eu preciso de você. Para uns é mais fácil, né? Para outros fica mais difícil. Mas nós temos que falar: eu preciso de você, eu preciso da sua vida, né? Nós fomos feitos para caminharmos juntos. Mas em último lugar, irmãos, diante de quem que as muralhas caem? As muralhas caem diante daqueles que creem que o milagre virá como resposta à obediência à vontade de Deus. Quem crê no milagre? Então, se você crê no milagre, você tem que crer na obediência. Porque, irmãos, o milagre veio, mas veio depois da obediência. A obediência vem primeiro, né? Se você quer milagres da parte de Deus, dê a Deus obediência. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça aos desígnios de Deus. Aquilo que Deus te pede, faça. E Deus vai fazer o milagre acontecer como resposta à sua obediência. Então nós que estamos aqui precisamos ser o povo que obedece, né? Se nós obedecermos, com certeza, irmãos,
veremos muitas muralhas sendo destruídas na nossa frente e na nossa vida, porque às vezes existem muralhas que estão dentro de você, e elas vão cair por terra à medida que você obedecer a palavra de Deus. Deus vai quebrando essas muralhas na sua vida, Deus vai destruindo essas muralhas e vai levando você a um novo nível de vida, a um novo nível de realização espiritual com Ele. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Fique em pé nesse momento, para que nós possamos orar, para que nós possamos declarar que Deus é Deus, que o Senhor é Deus na nossa vida, e que